Quinta-feira, 25 de setembro. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta quinta-feira da 25ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, entre a missão dos 12 e o seu regresso feliz, o evangelista Lucas, seguindo Marcos, introduz a passagem em que o vice-rei Herodes Antipas, tetrarca da Galileia e Pérea, pergunta por Jesus. Mas Lucas não narra a seguir a brutal execução de João Batista por ordem de Herodes. Este aparece no texto de Lucas como bastante cético e incrédulo a respeito de João, enquanto que em Marcos se mostra respeitoso com ele, e em Mateus dissimula as suas intenções assassinas por medo da multidão que amava João. No fundo, Herodes não aceita nenhuma das versões que correm entre o povo sobre Jesus. João ressuscitado, Elias reaparecido ou algum dos profetas. Limita-se a constatar um fato: a João eu mandei decapitar. E coloca uma pergunta: quem é esse Jesus de quem ouço semelhantes coisas? E queria vê-lo. Frívolo e incrédulo, mas curioso e astuto. Por que se interessava por Jesus? Mais tarde, Cristo qualificá-lo-á de raposa, quando os fariseus lhe dizem: Vai-te embora daqui, porque Herodes quer matar-te. Chegado o processo da paixão de Jesus, Herodes terá a oportunidade de o conhecer pessoalmente, quando Pilatos lhe o envia ao saber que Jesus era galileu. Então o tetrarca, que esperava vê-lo realizar algum prodígio, fez-lhe muitas perguntas, mas Jesus não lhe disse palavra. Herodes menosprezou-o e, zombando dele, remeteu-o de novo a Pilatos. O assassino de João Batista tinha necessariamente que equivocar-se a respeito de Cristo. A crença popular judaica esperava que no começo dos tempos messiânicos, segundo a profecia de Malaquias, viesse de novo o profeta Elias, que tinha sido arrebatado ao céu num carro de fogo. Elias viria para apaziguar a ira antes que rebente, para reconciliar pais com filhos, para restabelecer as tribos de Israel. Alguns identificaram Elias com João Batista e agora identificam-no com Jesus de Nazaré. Outros esperavam um novo Moisés. A crença no regresso de um grande profeta pertencia também à esperança escatológica judaica, vinculada à vinda do Messias. Este estava já presente em Jesus, mas, surpreendentemente, entre todas as hipóteses que se baralhavam sobre a sua pessoa, nenhuma incidia na sua condição messiânica. Por quê? Porque o Messias esperado pelos judeus era do tipo triunfalista e político, e era evidente que Jesus não reunia essas características. Ele encarnava, isso sim, o servo sofredor do Senhor, conforme os poemas de Isaías. Não obstante, Jesus aparecia, evidentemente, como um grande profeta. Assim o entenderam o povo simples, os seus discípulos, os curados por ele, e inclusive os seus inimigos declarados. O que o definia era o seu anúncio do reino de Deus, os sinais das suas curas e milagres que avalizavam a boa nova da presença desse reino, a sua dedicação aos pobres, o seu convite à conversão, a sua insistência no fim dos tempos, já cumpridos em parte com a oferta da salvação de Deus e, sobretudo, a sua fidelidade à mensagem e à verdade, até a sua morte violenta sucedida em Jerusalém, como a dos antigos profetas. Por fim, rezemos. Nós te louvamos, Deus dos profetas e dos mártires, dos pobres, dos perseguidos e dos oprimidos, pelo único crime de amar o bem e a justiça. Assim foi João Batista, testemunha fiel da tua verdade,
O seu testemunho uniu-se ao de Jesus, teu Filho, e ao de Cristo se uniu e une o de tantos profetas e mártires, audazes testemunhas do teu reino e dos direitos do homem a quem tu amas. Dá-nos, Senhor, força para viver a nossa fé, para seguir e confessar Cristo com a nossa palavra, a nossa vida e o nosso amor aos irmãos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.